Olá, bebezão. Vamos ver aqui uma questão de gases. No laboratório de termodinâmica foi realizado um experimento utilizando-se duas amostras da seguinte forma. Amostra 1, 1 mol de gás hélio. Amostra 2, 1 mol de gás hidrogênio. De modo a obtermos o que chamamos de comportamento ideal. Recolhidos os resultados, o estudante Pedro foi escolhido para apresentar os resultados das medidas no diagrama pressão versus temperatura absoluta. O diagrama mostra as duas transformações isométricas realizadas. Dados: massa atômica do hidrogênio, 1 unidade, massa do hélio, 1 unidade de massa atômica, ou massa molar, já que estamos falando de gases. Com bases nesses dados apresentados, pode-se afirmar que, afirmativa A, ambas as amostras tinham a mesma massa, muito embora a quantidade em mol dos gases era diferente. Não, se nós pegamos 1 mol de cada um, a gente vai ter o mesmo número de mols, porém massas diferentes. Alternativa B, o volume da amostra 2 contendo gás hélio, V2, é maior do que o volume da amostra 1 contendo gás hidrogênio, V1. Vamos verificar isso aqui daqui a pouco. Alternativa C, o volume da amostra 2 contendo hélio, V2, é menor do que o volume da amostra 1 contendo gás hidrogênio. Vamos verificar também se a B ou a C poderiam ser corretas. Afirmativa D, no diagrama pressão versus temperatura absoluta, não podemos comparar os valores diferentes do volume ocupado pelo gás. Podemos sim, vamos já ver isso. Afirmativa E, a velocidade média das moléculas de hidrogênio é menor do que a velocidade média dos átomos de hélio em uma mesma temperatura. Vamos lá, temperatura. Medida do grau da agitação das moléculas, medida da energia cinética média das moléculas. Se elas estão com a mesma temperatura, elas estão com a mesma energia cinética média, mas a massa de hélio é maior. Então, quem tem a maior massa, para poder ter a mesma energia cinética, vai ter menor velocidade. Então, no caso, o hidrogênio que tem massa menor compensa tendo maior velocidade para manter a mesma temperatura. Então, o item E também está errado. Vamos, então, analisar aqui o gráfico. Para que a gente possa fazer um padrão de comparação, nós temos que amarrar um valor fixo. Então, eu vou escolher aqui um valor de temperatura igual para as duas amostras. Então, vou fazer com que T1 seja igual a T2 para que a gente tenha a mesma temperatura. Com isso, eu vou aqui interpolar e vou achar a pressão 1, vou achar aqui a minha pressão 2. Observe que a pressão 2 é maior do que a pressão 1. Como nós estamos lidando com gases, vamos usar a equação geral dos gases. Pressão vezes volume, número de mols vezes constante universal dos gases vezes temperatura. Vamos isolar o volume dessa equação. Volume, então, fica nRT, N, o número de mols, 1 mol igual para os dois. R, constante universal dos gases, é uma constante igual para os dois. Temperatura, a gente amarrou o mesmo valor de temperatura. Resultado, a única grandeza variável aí nesse segundo membro é a pressão. E a pressão 2 é maior. Então, olhando para a pressão 2, ela é maior do que a 1. Se o nRT é igual para 1 e 2, quem tem a maior pressão vai ter o menor volume. Então, o que é que eu posso te falar? Que a amostra 2 tem menor volume. Quem é que diz isso para mim? Alternativa C. Um abraço, bons estudos.